grande abraço ao querido amigo, à querida amiga, você do República TV, o nosso carinho especial. Oficialmente estamos com Trajetória em sua fase primeira, na sua primeira edição. O que é trajetória, afinal de contas? É caminho. Trajetória é curso, itinerário, carreira, circuito, estrada, percurso, rota, roteiro, rumo, via, então. E aí todos nós temos o nosso roteiro, temos a nossa trajetória. O Gabriel Oliveira está começando a sua trajetória, o nosso operador, né? Eu já tenho uma trajetória um pouquinho mais longa, sobretudo na área da comunicação, do rádio. E o meu convidado especial de hoje também tem uma trajetória muito legal, muito legal. Eu vou conversar com o professor Robert Myers. A pronúncia é isso mesmo? Professor Robert. É isso. Grande abraço, meu querido. Seja muito bem-vindo uma vez mais a Manhuaçu. Grande abraço. Abraço a você. Sua terra natal, Robert. Sua terra natal. Terra natal, eu sou da Geórgia, do estado da Geórgia do sul dos Estados Unidos, a capital, perto da capital. Meu pai era de Nova Orleans e minha mãe do estado de Louisiana, numa cidade rural. Aliás, você tem realmente esse gosto, eu percebo esse gosto seu pelo campo, né? Quando você nos visita, enfim, eu percebo isso. Então tem raízes aí. Tem. Raízes. Mas também tem raízes, vamos dizer, mais cosmopolitas do meu pai. Meu pai, Nova Orleans, tem muita gente da América Latina e a gente ia quando era jovem. E a irmã do meu pai, ela se casou com nicaragüense. Uhum. E então, para mim, minhas memórias da infância têm mais a ver com isso, com esse ambiente cosmopolita. Eu achava fascinante Nova Orleans. Mais irmãos? Você tem outros irmãos? Sim, eu tenho uma irmã e ela era dona de uma empresa do vídeo durante anos. E meu irmão é advogado, é mais velho, e ele é muito bem sucedido, se formou da Escola de Direito da Harvard com 21 anos. Então foi muito difícil seguir uma pessoa assim no colégio. Mas eu aprendi muita coisa dele e de ser a pessoa que seguiu ele no colégio. A sua infância, escola, estudos, me fala um pouquinho desse momento seu da infância e da escola, do aprendizado. Felizmente, eu estudei nas escolas públicas americanas e naquela época, pelo menos no bairro onde a gente morava, a escola era muito boa, os seus professores eram muito bons, competentes, mas também era o momento dos direitos civis e tinha 5% dos alunos no meu colégio eram negros e o resto eram entre aspas, brancos, e isso estava mudando naquele momento. Então, da minha infância, a coisa mais importante, claro, no sul dos Estados Unidos era essa mudança que eu estava vendo, que estava melhor, estava mudando para melhor.
Então, e melhorou. E agora está tendo problemas raciais de novo nos Estados Unidos, mas me marcou, eu acho, e minha relação com o Brasil tem muito a ver com isso, porque era uma sociedade muito dividida. Eu fui criado numa sociedade dividida. Eu tenho uma lembrança no aeroporto, tinha duas fontes. Eu era menino de 5 anos, vamos dizer. Eu fui com minha mãe e tinha uma fonte para pegar água para beber e um tinha uma placa que dizia branco e outro colorido. E eu achava colored white. Então, eu, sendo menino, eu estava comparando a cor da água. Eu disse para minha mãe, mas são iguais. Eu estava esperando a água colorida sair da fonte com a placa. Mas isso era uma coisa da vida naquele momento. Era cultural. Não, era lei. Lei. Era lei. E isso mudou em 64. Eu nasci em 54. 54 saiu o julgamento da Corte Suprema dos Estados Unidos, o famoso Brown versus the Board of Education. Isso dizia que integração tinha que começar imediatamente nas escolas, que a escola separada que antes tinha nos Estados do Sul tinha que acabar. E então começou o processo, mas isso finalmente, em termos de lei, mudou com a lei em 64, Civil Rights Bill. Então, eu sou produto disso. Minha infância tem tudo a ver com isso. E Martin Luther King, por exemplo, é de Atlanta. Ele nasceu lá, era pastor na igreja lá. Então, me influenciou muito esse negro, ambiente. no caso ele negro, não é isso? Martin Luther King negro. Sim. Não é? Agora, me fala, claro que você fala muito o português fluente, você domina outras línguas também, confere? Domino. Eu pouco. Falo, não, mas eu acho que português eu aprendi com 19 ou 20 anos. E então sempre vou falar com sotaque. Geralmente até 15 anos, mais ou menos, se pode falar uma língua sem sotaque de estrangeiro. Depois disso é muito difícil, quase ninguém consegue. Então eu falo e eu estudei português depois, e minha esposa, que é de Manhuaçu, claramente falante de português. Eu estudei espanhol depois, e português é mais difícil que espanhol, porque tem, acho que 14 vogais. Sim. Enquanto para falante de espanhol, muitas vezes não entende o falante de português, mas o falante de português entende espanhol mais ou menos facilmente. Mas tem muita diferença e se tem que realmente estudar. Então, eu fiz isso com a Miriam, minha esposa, nos Estados Unidos. A gente fez doutorado na literatura espanhola e portuguesa na Yale. E isso me ajudou a entender essa relação entre as duas línguas, que é realmente interessante. E depois disso, agora eu trabalho no Oriente Médio, no Líbano, mas lá as pessoas falam várias línguas, francês, inglês e árabe. Tem árabe formal, que é a língua dos jornais, da televisão, mas tem árabe falado, que já é outra coisa. Então é isso que eu posso falar até um certo ponto árabe falado do Líbano.
Você fez exatamente o lembrete aí, você se casou com uma... Por isso, eu estou conversando aqui com o professor Robert Myers, porque por qual a relação exatamente nossa? Ele se casou exatamente com a Miriam, nossa querida Mirinha, né, na intimidade, um carinho para você, um abraço muito especial. Ela dessa vez não veio, mas a Não. Miriam Aires, é uma figura fantástica de família tradicional de Manhuaçu. Nossa querida Dona Linda, o Cláudio, o Marcos, enfim, Rosa, enfim, somos uma família e a família libanesa em Manhuaçu é muito grande, sabe, Robert? Nós aqui temos a família, Lute fala no caso da Miriam. Sim. Temos Bechara aqui, até da minha esposa, a querida esposa Hebe Maria Vaz Bechara, para quem a gente manda também um carinho especial, um beijo grande. Família Grace e outros, muitos outros. Então, os libaneses adotaram Manhuaçu como sua terra. E isso é muito forte aqui, tá certo? E de certa maneira, me parece até uma certa semelhança com uma cidade montanhosa. Beirute, por exemplo, é montanhoso ou eu estou enganado? Beirute não, mas as montanhas do país, sim, claro, tem, e a família, por exemplo, da Miriam e da Linda, vem de uma cidade pequena nas montanhas no sul do Líbano que se chama do Shuf. E a cidade se chama de Fuara, que significa uma fonte de água. E fomos lá, e na maioria, esses imigrantes são das regiões nas montanhas. Não são de Beirute, nem as outras cidades grandes na beira do mar. Nessa sua trajetória, que é uma trajetória, você realmente é alguém que gira mundo, né? Você tem Até uma demais, eu diria. Você é um inquieto, né? Você se inspirou em alguém, Robert? Alguém te motivou, alguém te inspirou nessas suas andanças, enfim, na sua própria profissão? Sim, são muitas pessoas que me ajudaram, claro. Mais que nada, eu sou escritor, dramaturgo, tradutor, acadêmico, mas eu acho que a figura mais importante que eu conheci quando tinha 19 anos na universidade, onde eu estudei no estado da Flórida. Ele era poeta de Nova York, ele era judeu, ele era gay e ele me falou, eu estudei com ele e outras pessoas na universidade, mas foi ele que falou que você tem o talento para ser escritor. E eu já gostava de Nova York, eu ia quando era criança, eu achava fascinante. Mas ele me guiou, ele criou o caminho, dizendo, sim, claro, você pode fazer isso, é assim que se tem que viver, porque uma das coisas que as pessoas não entendem, acham que arte tem tudo a ver com fazer arte ou inspiração ou uma coisa, tem a ver com isso, mas mais que nada é viver. Você tem que pagar aluguel, você tem que comprar comida, e você vai ter uma família, senão como é que você vai lidar com o mundo? Então foi isso que ele me ensinou, e além disso, ele era muito bom poeta, e ele escrevia numa maneira muito clara e como se fosse muito simples, mas ele me ensinou que para fazer isso se tem que reescrever e no final
parece nada. E parece que não fez nada. Então, ele claramente era a figura mais importante nisso quando era jovem, mas depois disso, uma editora no jornal New York Times que me convidou a traduzir um ensaio do Caetano Veloso sobre a importância da Carmen Miranda como figura na cultura brasileira e uma professora que eu tinha na Yale, quando eu estava estudando com a Miriam, e ela escreveu, Maria Rosa Menocal, escreveu um livro muito importante sobre a influência árabe na literatura europeia. E ela mostrou a ligação clara entre essas figuras literárias mais importantes como Petrarca, Dante, Chaucer, etc., e a literatura árabe. Então, eu acabei ficando mais interessante nesse processo de mistura na Espanha medieval do que no Brasil, porque eu fui lá para estudar cultura brasileira e eu acabei fazendo também, estudando literatura brasileira, cultura, samba dos anos 30, carnaval, todas essas coisas, mas com ela eu vi pela primeira vez que esse processo de mistura cultural que eu adorava no Brasil estava acontecendo antes em o chamado Al-Andalus, a Espanha medieval. Então, acabei seguindo mais essa linha. Ela era muito importante, mas tem outras pessoas que me ajudaram. Eu acho que qualquer artista diria que tem uma lista de pessoas que abriram. Outro era por exemplo, o parceiro do compositor famoso americano Stephen Sondheim, o parceiro dele era chamado George Furth. E ele era um ator, dramaturgo, e ele escreveu dois dos musicais da Broadway mais importantes dos anos recentes, e ele me ensinou muita coisa sobre teatro. Ele ajudou a montar uma peça minha em Nova York e Los Angeles ao mesmo tempo. Ele foi falar com o empresário dele, que era muito importante, esse empresário que me ajudou com minha carreira como dramaturgo. Então, tem uma lista de pessoas. Geralmente é assim, é uma pessoa que diz quer fazer isso, quer traduzir isso, quer fazer aquilo, e eu acho que em certo sentido, eu tinha sorte, muita sorte na vida. Quando você falou da influência, você fez todo um relato, mas eu não captei o nome dessa figura que você falou que te influenciou, eu não consegui. O poeta, o nome dele é Edward Field, e ele está vivo com 99 anos em Nova York, e nós somos amigos até agora. Eu convidei para sair para almoçar comigo no aniversário dele em Nova York faz um mês, e ele caminha até agora. Ele é uma figura muito importante na minha vida, não somente na minha infância, mas agora eu estou vendo, ele está me ensinando como se envelhece, mas como se pode continuar ter uma vida. É uma dádiva. Então, essa relação de 50 anos. A dramaturgia brasileira, como é que ela está dentro da sua visão? Eu acho que a figura no palco moderno, sem dúvida, a mais importante é Nelson Rodrigues.
É ele que claramente foi influenciado por O'Neill, Tennessee Williams, os europeus, mas ele transformou num teatro brasileiro e, mais que nada, carioca. Mas eu acho que ele certamente é a figura mais importante. Tem outros. E eu fui para o velório do Zé Celso, em São Paulo. Morreu num incêndio faz 2 semanas. E foi uma coisa muito comovente, a quantidade de pessoas, artistas e atores estavam lá no teatro dele para lembrar esse teatro que ele fundou no meio de São Paulo. Foi muito importante. E a outra figura, sem dúvida, que é importante internacionalmente é Boal. Boal, não somente como dramaturgo, mas como crítico, que desenvolveu um sistema em que se pode usar teatro não simplesmente para montar a peça no palco, mas para aprender. Ele foi claramente influenciado por Paulo Freire, e então essa relação entre educação e teatro, ele é muito, muito importante como figura internacional. Eu conheço muita gente que sei quase nada do Brasil, mas que trabalham no teatro ou na Europa ou nos Estados Unidos, e eles sabem tudo sobre Boal. Boal é uma figura muito importante que o Brasil produziu. Meu caro Gabriel, é possível... nós temos aí o Carmen Miranda, o vídeo da Carmen Miranda. Joga, por gentileza, para a gente fazer um comentário um pouco mais pomposo, diríamos assim, sobre Carmen Miranda. Eu vou tentar, sim. Tá? Então, vamos à tela. Aqui do Trajetória. Eu estou conversando com o professor Robert Myers, amigo da gente, casado com uma mãe passuense, e enfim, é muito legal essa prosa, essa conversa, e aprender com você. Esse intercâmbio, de fato, é muito legal. Muito bem. Vamos falar então um pouquinho da Carmen Miranda de uma forma um pouco, você que conhece tanto e você que de fato teve a oportunidade, enfim, aprofundar muito mais na vida da Carmen. Sim, durante um período da minha vida, nos anos 80, eu escrevia sobre música brasileira. Eu vim para cá pela primeira vez, quer dizer, o Brasil, vim para cá pela primeira vez em 1975. Eu fui convidado por uns colegas da faculdade, da universidade, que foram criados em Garanhuns. E eles me convidaram, esses 2 irmãos, e eu adorei a música. Eu não sabia nada sobre música brasileira. Jorge Ben, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque. Eu achava, que coisa, isso uma geração? Parece que tem 12 Bob Dylan, John Lennon aqui nesse país. E então eu escrevia sobre música brasileira durante esse período, e o Arto Lindsay, que era um dos irmãos de Garanhuns, ele virou produtor muito importante
na música brasileira contemporânea, produziu discos da Marisa Monte, Estrangeiro, do Caetano Veloso, muitas outras coisas. E era músico também. E ele, o Naná Vasconcelos, que também era amigo meu, pernambucano, que era incrível, musicalmente, absolutamente incrível. Eles estão fazendo um show sobre Carmen Miranda e a influência dela em Brooklyn, num teatro conhecido lá, Brooklyn Academy of Music. E eu decidi que eu queria escrever alguma coisa sobre Carmen Miranda, porque ela tinha essa imagem de muito superficial, de uma estereótipo tropical e tudo isso, e eles, e mais que isso, o Caetano Veloso, achava que era uma figura muito mais complicada. Eu comecei a pesquisar a vida, sobre a vida dela, e eu li uma biografia, não sei quem escreveu em português, uma biografia brasileira, sobre a vida dela, era muito trágica, que ela morreu com 46 anos de infarte, que ela teve problema com droga, que ela se casou com um americano que espancava. Era uma história muito feia e difícil, e não tinha uma relação com a imagem dela na tela. Mas eu também descobri que ela era a estrela mais bem paga de Hollywood em 42. Ela ganhava mais que John Wayne. Então, ela criou essa imagem, mas o problema é isso acontece muito com cantor, com artista. Ela não podia controlar aquela imagem. Então, ela tentou fazer algumas coisas além daquela imagem. Por exemplo, ela fez um filme com Groucho Marx, que se chama de Copacabana, que é uma comédia. Ela é muito engraçada. Então, se vê que ela podia ter feito várias coisas e ela não somente era cantora, mas também era atriz. Mas, infelizmente, eu acho que aquela imagem, o casamento que não deu certo, e uma carreira de uma brasileira que foi aos Estados Unidos e criou essa imagem, foi muito difícil. Uma das coisas que aconteceu é muito famoso. Ela teve um esgotamento nervoso e voltou ao Brasil. Ela ficou na Copacabana Palace e lá ela desenvolveu um show e as pessoas vaiavam, não gostavam, e ela escreveu uma resposta musical. Disseram que eu voltei americanizada. E então ela tinha que lidar com todos esses conflitos, mas, afinal de contas, ela criou essa imagem, e certamente para figuras como Gilberto Gil, Caetano Veloso, as pessoas que inventaram ou criaram tropicalismo, um movimento musical e cultural nos anos 60 e 70, ela era uma figura, eles recuperavam essa figura. Então, eu vim para cá para escrever um artigo sobre a vida dela,
para sair ao mesmo tempo que esse show em Brooklyn. Eu acabei fazendo entrevistas com músicos que tinham 80 anos, que foram com ela aos Estados Unidos em 1939. E que histórias esses músicos me diziam que ela usava palavrão, nem um marinheiro, que ela era muito engraçada e que ela era muito inteligente e entendeu o que ela estava fazendo, criando essa imagem. E eu também li que ela estava tentando decidir se seria uma freira ou uma cantora, e o pai, claro, queria freira, e ela decidiu ser cantora, e a irmã dela também era a cantora. Então, ela é uma figura muito mais complicada que as pessoas achavam, eu acho, em certo momento. E durante os anos 80, fizeram 3 documentários sobre a vida dela, e dá para ver que ela é uma figura importante na cultura brasileira. Em outras palavras, no palco... Em outras palavras, no palco ela era a artista, mas o interior realmente sofrido pelo que você nos falou, na verdade. Quer dizer, e a Carmen, claro, nós temos um artista que, claro, você deve conhecer também, o Ney Matogrosso, extravagante, né? Sim, claro. O Ney é alguém que tem, de fato, algo... fora do normal, né? Eu diria que é um artista completo. Sim. É um ator. Sim. Não é isso? Sim, os movimentos e tudo. Luiz Melodia é a mesma coisa também. Para dizer que uma pessoa assim é somente um compositor, cantor, porque eu trabalho com teatro, e depois eu entendi que tinha uma relação entre essas coisas que eu estava fazendo. Eu acabei fazendo teatro, me enfocando em teatro depois disso, nos anos 90. Mas tinha uma relação, porque eu tinha visto essas pessoas como Ney Matogrosso e Gilberto Gil e Chico também. Chico Buarque trabalhava em teatro também. Então tinha uma relação, e tem uma relação. Então, ela era, e imagina como era ser uma mulher sozinha, ou num grupo, no famoso Bando da Lua, no grupo dela, ir para os Estados Unidos tão jovem, e para tentar fazer uma carreira lá, porque ela era conhecida aqui nos anos 30, era uma cantora famosa. Ela apareceu nos filmes Alô, Alô Brasil, Alô, Alô Carnaval. Ela gravou vários discos e músicas conhecidas do Carnaval nos anos 30, etc. Mas ela era a primeira pessoa que decidiu que podia se transformar numa estrela internacional, e foi lá e conseguiu, mas pagou um preço muito alto. Verdade, falecendo muito jovem. Você falou de música, falou de teatro e o cinema. Poderíamos falar um pouquinho do cinema? Sim, podemos. Eu estudei cinema depois da faculdade, pensando que eu podia ser roteirista, e estudei cinema durante anos e anos. E claramente uma das coisas que eu achava mais interessante aqui era cinema novo, que não era conhecido nos Estados Unidos. Glauber Rocha, naquela época, ninguém sabia quem era. Agora, claro, tem essas pessoas, agora que tem
essa visão de cinema como algo internacional, que não seja somente de Hollywood ou isso. Glauber Rocha é conhecido mundialmente como uma figura muito importante, mas tem outros. Nelson Pereira dos Santos, que eu conheci nos Estados Unidos quando eu vi Vidas Secas pela primeira vez. Eu nunca tinha visto nada igual, era algo completamente novo. Eu adorei, até agora eu acho, em seu sentido, o melhor escritor brasileiro do século XX, Graciliano Ramos. Ele escreve assim um português que, para mim, é claro, é um outro tipo de literatura. Claro, tem as pessoas que gostam de Guimarães Rosa e esse tipo de literatura que é muito mais complicada. Para estrangeiro é mais difícil ainda, porque tem tanta palavra inventada e não se sabe isso é uma palavra, não é uma palavra. Ele está fazendo o jogo. Mas Vidas Secas certamente me marcou. E em termos de mais contemporâneos, Salles, os filmes que ele fez também, ele é uma figura importante. Nos Estados Unidos, nos anos 70, era um momento muito interessante. No cinema, era mais independente nos Estados Unidos, mas naquele momento eu estava estudando cinema internacional fora. E o interessante é que o Caetano e Gil, eles me disseram, quando fiz entrevistas com eles nos anos 80, que eles estudavam cinema europeu e não norte-americano. Então, Elvis, Marilyn Monroe, tudo isso, eles não interessavam muito nisso, porque tinha um reitor famoso lá na Bahia, e ele criou assim, um curso que tinha mais a ver com cultura europeia. Então, Bergman e Godard e Rossellini e Visconti. Então, eles foram criados nesse mundo. Eu também acho mais interessante em termos de cinema. Eu achava que eu ia fazer cinema e acabei escrevendo para o palco, mais para o palco. Professor Robert, você nos deu o prazer de visitar o Palácio da Cultura Ilza Campos Sade, uma casa realmente histórica em Manhuaçu, que tem uma riqueza muito grande e que tem, de fato, como patrono a Academia Manhuaçuense de Letras, José Lins do Rego. Esse nome lhe é conhecido? Ah, claro. Porque eu morei no Nordeste, então eu tinha esse interesse na cultura nordestina. Luiz Gonzaga, eu mencionei Graciliano Ramos, mas eu li Menino do Engenho, eu sabia que ele era paraibano, mas eu vi lá na Casa da Cultura, do Palácio, chamado, que tinha uma citação do Lins do Rego. Eu perguntei, mas por quê? E a senhora que trabalhava lá me explicou que ele passou um ano aqui em Manhuaçu. Como promotor público. Promotor de justiça, exatamente. Foi isso. E, segundo ela, tinha uma votação entre ele e Cecília Meirelles, ou uma coisa. Foi isso. Eu gosto muito dela. Eu acho ela uma poeta excelente. Eu lembro o poema dela sobre a Inconfidência. Você lembra, assim, parte do poema? Lembra o poema? Não, mas eu lembro lendo. Ok. É isso, mais nada. Lembro lendo o poema. Não vou recitar, não.
Eu citei há pouco que você é um inquieto pela cultura, não só do seu país, mas desse intercâmbio, né? Na atualidade, você está atuando especificamente em que, professor Robert? No Beirute, eu estava me enfocando em teatro árabe contemporâneo. Então, eu trabalhei com uma muito amiga minha, uma colaboradora, que é acadêmica, que estuda literatura e cultura árabe medieval. E com ela, e ela também sabe muita coisa sobre teatro árabe contemporâneo. E então, fazemos juntos essas traduções ao inglês dessas peças. E muitos desses dramaturgos são intelectuais também. Então, não é somente algo divertido. Não, é assunto importante sobre a sociedade política, sobre a situação de mulher, sobre homossexualidade, sobre vários temas atuais. Outro projeto que eu estou fazendo atualmente é um livro com a Miriam, minha esposa, que tem tudo a ver com a nossa trajetória, que é a transmissão de cultura do mundo árabe através de Al-Andalus, quer dizer Espanha medieval árabe, até América Latina. E são 3 regiões que nós sabemos mais ou menos bem, mas tem pouca gente que fala as 3 línguas e falam inglês também, e que passa muito tempo nas 3 regiões. Então, por exemplo, arquitetura, dá para ver a arquitetura que sobrevive do mundo árabe no sul da Espanha e na América Latina. Ou se pode ver na cerâmica, ou se pode ver também na língua. Tem, acho que, 5.000 palavras da língua portuguesa que vêm de árabe. E espanhol, mais que 3.000. E não são as mesmas palavras. Então, é uma cultura, é um campo. Então, atualmente, eu estou acabando esse livro, vai lançar esse livro com a Miriam, que é sobre o período anterior, quer dizer, através dos séculos. A pesquisa atual é sobre a imigração dos libaneses e sírios no final do século XIX, no começo do século XX, e são da geração do Gibran. Mas Khalil Gibran é conhecido mundialmente, mas tinha muitas pessoas desse grupo que eram artistas e escritores, compositores, etc., nas Américas, quer dizer, no México, no Brasil, nos Estados Unidos, etc. Então, eu estou trabalhando com a Biblioteca Pública de Nova York, Universidade de Michigan, meu centro em Beirute, e nós estamos fazendo esse projeto sobre esses, vamos dizer, imigrantes ou exilados, os árabes nas Américas. Fica, inclusive, até o convite, claro, quem sabe oportunamente, o lançamento desse livro no Palácio da Cultura e Usa Campus Sati. Obrigado, seria ótimo. Certo? Seria. Então, é uma casa que pode acolher. Tem o título do livro? Já tem o título ou não? Já tem. América Latina, Al-Andalus e o mundo árabe, e ensaios sobre transmissão cultural e reimaginando esse mundo. É algo assim. Muito legal. Robert, a gente caminha para o fim dessa conversa super bacana de aprendizado. Eu quero pedir
aos queridos amigos e amigas, a galera, né, o meu caro Gabriel, que compartilhe, né, esse programa lá nas mídias digitais, no YouTube, no Facebook, Instagram, enfim, e que a gente possa realmente aprender aqui na sua trajetória, professor Robert, e na trajetória de outros que passam por aqui. Você conhece Manhuaçu já faz um bom tempo, né? Me parece quase 30 anos. Eu queria, para fechar, esse paralelo, né, da Manhuaçu, do antes e do depois. O que você percebeu de evolução? Eu sou, em termos de cultura, ironicamente, uma pessoa mais tradicional. Então, o Manhuaçu de antes era, para mim, uma cidade muito mais atraente. Eu entendo que a indústria de café levou ou trouxe muito dinheiro para cá e a cidade desenvolveu muito rapidamente e está acontecendo agora. Eu diria que está desenvolvendo rápido demais, vamos dizer. É um problema que se vê também no mundo árabe. Desenvolvimento sem planejamento. Tem muita coisa interessante, bonita aqui, mas infelizmente muitas dessas coisas, a herança cultural estão desaparecendo nesses 30 anos que eu estou visitando a cidade. Tem algumas coisas que sobrevivem, como você, Dona Linda e a Hebe. Não, tem algumas coisas, mas essas coisas, essa herança cultural vale muito. É uma das coisas que no mundo em geral, mas no Brasil, eu acho que as pessoas não dão valor suficiente à herança cultural. A cidade realmente, quando e oportunamente, nós vamos mostrar até algumas imagens, realmente a Manhuaçu do passado era muito mais linda arquitetonicamente falando, né? Sim. Hoje, lógico, uma cidade, o progresso ele existe, né? E como você disse, nós temos uma riqueza enorme que é o café, que alavanca tudo isso. Mas nós não estávamos preparados, de fato, para esse crescimento tamanho que aconteceu. Professor Robert, sua mensagem final aqui para aqueles que nos acompanham nessa trajetória tão bonita sua e de tantas pessoas que fazem a diferença na cultura, na arte, na dramaturgia. Seu recado final. Não sei se eu tenho uma mensagem. Parece essa palavra sempre lembra Fernando Pessoa, uma mensagem. Não tenho uma mensagem, mas eu diria que a coisa mais importante em termos de apoiar uma cultura rica é apoiar pessoas que a ideia de uma indústria, de uma empresa, do Netflix, da corporação, não é isso que cria a cultura. Quem cria é ser humano. Não é inteligência artificial nem nada. E se quiser essa riqueza na sua vida, é um aspecto da vida, eu diria, tão importante como filho, como vida econômica. Essas coisas são super importantes, claro, mas eu estou dizendo que cultura também é. E a única maneira de apoiar é reconhecer que é um trabalho importante, apoiar
a pessoa e não tenta medir em termos de dinheiro ou nada disso. É outra coisa, é cultura, é ser humano criando uma coisa que não existia antes. Seja arquitetura, cinema, e não vem de fora, não vem de ser humano, cada geração fazendo uma coisa nova, criando uma coisa que não se podia ter imaginado antes. Isso é a mensagem, e minha pátria não é a língua portuguesa, viu? Eu quero agradecer a você, leve o meu carinho, o meu abraço uma vez mais para Miriam, enfim. E volto a pedir aos queridos amigos e amigas que vão acompanhar essa trajetória que se inicia, divulgue, acompanhe lá no YouTube, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, para que a gente possa realmente trabalhar a cultura do nosso povo e da nossa gente através dos recursos que temos hoje. Um grande abraço, Robert. Grande abraço, obrigado. Muito bem, eu quero agradecer imensamente a todos aqui da equipe da República TV, o canal da Informação, o Dr. Vinícius Rezende, ao Bebeto, ao nosso querido Gabriel, e, enfim, a todos aqueles que fazem parte da família do República TV. Grande abraço e a gente volta a se encontrar.